Hoje, seres humanos podem ser encontrados praticamente em todos os lugares do nosso planeta. Nos adaptamos para conquistar todos os continentes. Até as regiões mais remotas e inóspitas do mundo foram colonizadas. O Homo sapiens sempre encontrou um caminho, apesar das adversidades. Houve um tempo em que tudo isso era desconhecido, no entanto. Tivemos que começar de algum lugar. E esse algum lugar eram as planícies abertas e savanas da África. Estudos rastrearam as origens humanas até vários locais no continente africano, e até o momento em que este vídeo foi publicado, não há uma resposta definitiva sobre de onde exatamente viemos. Esqueletos de humanos anatomicamente modernos de 233 mil anos atrás foram encontrados no sul da Etiópia, e alguns pesquisadores acreditam que regiões pantanosas, no que se tornaria Botsuana, deram origem à nossa espécie. Não ficaríamos aqui, no entanto. Em pouco tempo, nossos ancestrais começaram a se espalhar pelo planeta, em uma jornada como nenhuma outra. Usando apenas nossas próprias duas pernas, chegaríamos ao Oriente Médio, antes de seguir para a Europa, leste e sul da Ásia, Oceania e, finalmente, as Américas. Como exatamente conseguimos isso e em que momento chegamos a esses lugares? São perguntas que responderemos, entre outras, no vídeo de hoje. Junte-se a nós enquanto retraçamos nossos passos pela história antiga para explorar como o Homo sapiens se espalhou pelo mundo, povoando todos os cantos do nosso planeta selvagem e imprevisível. Antes de começarmos, por favor note que este vídeo cobrirá a onda de migrações humanas conhecida como Dispersão Sul, também conhecida como a Grande Migração Costeira. Esta é a migração que viu nossos ancestrais viajarem ao longo de rotas costeiras, começando no sul da Ásia, antes de se espalharem para o resto do mundo. Acredita-se que a onda de humanos que iniciou a Dispersão Sul seja responsável pela total disseminação da raça humana fora da África, e a história deles nos levará por todo o planeta em um período de tempo relativamente curto em termos históricos antigos. Pioneiros iniciais. É importante notar que o Homo sapiens não foi a primeira espécie humana a viajar para fora do continente africano. Esse mérito vai para nossos antigos parentes, o Homo erectus. Essas pessoas antigas, as primeiras a evoluir o plano corporal muito distinto e o estilo de caminhar que associamos aos humanos modernos, migraram da África cerca de 1.800.000 anos atrás, muito antes do Homo sapiens aparecer na cena. Alcançando o Oriente Médio através do Chifre da África e do Corredor Levantino, o Homo erectus seria o primeiro humano a explorar nosso mundo fora do continente que acolheu nossa linhagem por milhões e milhões de anos. Populações de erectus estão espalhadas pela Ásia Ocidental e do Sul. Eles chegaram à Península Arábica e viajaram para o leste ao longo das costas, eventualmente chegando ao que, um dia, se tornaria Paquistão e Índia. A partir daqui, algumas populações se dividiram e viajaram para o sul através do Sudeste Asiático, pulando de ilha em ilha pelas várias penínsulas e arquipélagos da Malásia e Indonésia. Outros seguiriam para o leste, limitados pelos Himalaias. Essas populações se encontrariam no que se tornaria a China, chegando até a Península Coreana. Embora o Homo erectus não tenha chegado à Eurásia do Norte, alguns de seus descendentes não africanos chegaram. As populações mais ao norte do Homo erectus eventualmente se adaptariam a climas mais frios e rigorosos na estepe do Mamute do Norte, desenvolvendo narizes grandes para filtrar o ar frio e corpos em forma de barril para resistir a quedas e arranhões. Nós os conhecemos como os Neandertais. A população de Homo erectus ficaria presa na Ilha Flores, no arquipélago indonésio. Aqui,
eles evoluíram para uma espécie anã insular, Homo floresiensis. Com pouco mais de 1 metro de altura, quando totalmente crescidos, esses pequenos seres talvez fossem os mais estranhos de nossos antigos parentes. A história da migração do Homo sapiens então começa na África. Evoluímos de uma população de Homo erectus que não deixou o continente africano e, em vez disso, mudou para se adaptar à vida nas planícies abertas e matagais, caçando grandes animais e usando ferramentas avançadas para nos adaptar ao nosso ambiente. Embora tenhamos evoluído entre 200 e 300 mil anos atrás, na verdade, não migramos para fora do continente africano até cerca de 70 mil a 100 mil anos atrás. Naqueles primeiros 100 mil anos, os Homo sapiens expandiram suas populações pelas regiões que cobrem o vale da Grande Fenda Africana, o Chifre da África e o Cabo Sul do continente, bem como todas as regiões intermediárias. Com o tempo, conforme nosso número e capacidade tecnológica cresciam, começamos a nos mover. Geralmente, isso começou com movimentos para o oeste, à medida que nos espalhávamos para longe do Vale da Grande Fenda e em direção ao norte da África, abrangendo áreas que um dia constituiriam as nações da Argélia, Marrocos, Mali e Níger. Outros começariam lentamente a se mover para o norte, viajando para o que é agora o Egito. Foi aqui, entre 70 e 100 mil anos atrás, que a humanidade deu seus primeiros passos fora do continente africano e para um mundo totalmente novo, a Ásia. Embora esses humanos não estabelecessem uma linhagem duradoura até os dias atuais, eles foram os primeiros de sua espécie a deixar sua casa ancestral, seguindo os passos do Homo erectus, do qual evoluíram. Explorando o Velho Mundo. Entre 70 e 50 mil anos atrás, uma segunda onda de seres humanos cruzou da África para a Ásia. Estima-se que o grupo tinha menos de 1.000 integrantes. Para deixar o continente, eles atravessaram o Estreito do Mar Vermelho. Isso aconteceu aproximadamente no que agora é referido como Bab el-Mandeb, ou o Portão das Lágrimas, a seção do Mar Vermelho que separa o Iêmen, no leste de Djibouti, no oeste. Este seria o grupo que eventualmente levaria à disseminação dos humanos modernos por todo o nosso planeta. Todos com uma história familiar fora da África, hoje podem rastrear suas origens até essas mesmas pessoas. Uma vez que o grupo chegou na Península Arábica, eles começaram a seguir as linhas costeiras, traçando a borda do que se tornaria a Arábia Saudita, antes de chegar ao Irã. Esse foi um processo gradual que deve ter ocorrido ao longo de centenas e centenas de gerações, e acredita-se que seus descendentes tenham chegado ao sul da Ásia entre 55 e 65 mil anos atrás. Ao longo do caminho, essas pessoas e seus descendentes teriam encontrado novos ambientes, nova flora, nova fauna e novas pessoas. As primeiras interações entre Homo sapiens e Homo neanderthalensis devem ter ocorrido logo após os Homo sapiens terem cruzado o Estreito do Mar Vermelho em um local desconhecido no Oriente Médio. É impossível saber o que cada lado pensou quando encontrou pela primeira vez esses rostos estranhamente familiares com corpos, tecnologias e hábitos diferentes, mas sabemos que eles começaram a se cruzar. Homo sapiens encontrou não apenas os neandertais, mas também a Homo denisova, os denisovanos, ao chegar na Ásia Central. E essas interações ocorreram entre todas as 3 espécies. A transição pela Ásia Sudeste e finalmente Oceania parece ter sido relativamente rápida em comparação com a jornada da África para a Ásia do Sul. Dentro de 55 a 65 mil anos, os humanos seguiram a costa ao redor do subcontinente indiano, fazendo seu caminho para o leste até o que eventualmente se tornaria a Tailândia, antes de saltar de ilha em ilha,
pela Malásia e Indonésia. Esse mesmo grupo ancestral, eventualmente, se encontraria na Austrália, encontrando a barreira natural do vasto Outback aberto que se estendia à frente deles. Lentamente, mas com certeza, os humanos continuaram a fazer seu caminho pela Austrália antes de chegar à Tasmânia cerca de 40 mil anos atrás. Enquanto essa migração da Ásia para a Oceania estava acontecendo, quantidades colossais de água estavam alojadas nas vastas geleiras da Era do Gelo, diminuindo os níveis do mar do mundo e criando pontes terrestres que os primeiros humanos podiam atravessar para ir de A a B. Uma das mais proeminentes era a ponte terrestre de Sahul, conectando Papua à Austrália. Agora coberta pelas águas do Pacífico Sul, esta era uma vez uma região de florestas densas e estranhos marsupiais que permitiam aos primeiros australianos entrar em terras agora restritas com facilidade. Terras do Norte. Uma das representações mais populares dos primeiros humanos são aqueles que viveram na vasta estepe de mamutes da Eurásia, da Europa Ocidental, até a China. Há cerca de 65 mil anos, quando o Homo sapiens chegou à Índia, um grupo de humanos seguindo as costas para o leste se separou dos demais ao seu redor. Essas pessoas, na verdade, se dividiriam em dois grandes grupos, um que se dirigiu para o nordeste, chegando à China cerca de 45 mil anos atrás, e um que se dirigiu para o noroeste, quase voltando ao longo das regiões norte do Oriente Médio, cerca de 50 mil anos atrás. O grupo oriental rapidamente se espalhou pelo leste e centro da Ásia, e cerca de 30 mil anos atrás, boa parte dessa região havia sido conquistada por humanos primitivos. Essa linhagem de humanos se espalharia pelo que um dia se tornaria a Mongólia, sul da Rússia, Península Coreana e Japão, este último sendo alcançado por volta de 35 mil anos atrás. O grupo ocidental de imigrantes humanos teria um padrão de migração um tanto mais complexo. Há cerca de 50 mil anos, humanos que viajavam da Índia para o Oriente Médio chegaram ao norte da Arábia. Aqui, eles se dividiram em vários grupos, que tomaram uma variedade de caminhos para o resto do Velho Mundo. O maior desses grupos continuou a oeste, seguindo as costas ao redor da Grécia, Itália e, eventualmente, Espanha, onde continuaram a se espalhar por grande parte da Europa. Há 45 mil anos atrás, em todos os lugares, de Portugal à Polônia, havia seus próprios grupos distintos de tribos humanas primitivas, caçando e se reproduzindo ao longo das costas do Mediterrâneo, Mar do Norte, Mar Báltico e todas as terras entre eles. A Europa Oriental, incluindo as extensões europeias da atual Rússia, foi alcançada cerca de 30 mil anos atrás. Grande parte desta terra consistia na estepe do mamute, uma vasta planície contínua que permitia a animais, como mamutes lanosos, rinocerontes lanosos e ursos das cavernas, se sustentarem. Foi por volta do tempo em que este grupo ocidental alcançou o Oriente Médio que outra linhagem se dividiu mais uma vez, voltando para a África através do corredor levantino, que conecta o Egito ao Oriente Médio. Esses humanos viajariam para o oeste ao longo das costas do norte da África, onde, eventualmente, chegaram ao Marrocos, cerca de 30 mil anos atrás. Nesse momento, o Homo sapiens havia se espalhado por grande parte do continente do Velho Mundo, mas havia uma região que se mostrava difícil de conquistar: as gélidas extensões do norte da Sibéria e da Escandinávia. Com densas florestas de pinheiros, terreno áspero e invernos extremamente frios, os humanos não chegaram ao extremo norte da Eurásia até cerca de 12 mil anos atrás, vindo equipados com roupas de pele ajustadas para protegê-los das tempestades e nevascas. De leste a oeste. Embora nos referimos às Américas como o Oeste, nos tempos modernos,
os primeiros americanos chegaram ao que é agora o Alasca, indo para o leste através de uma ponte de terra, agora submersa. Cerca de 40 mil anos atrás, uma população de Homo sapiens que residia no que é agora a Ásia Central começou a migrar constantemente através da estepe do Mamute para o Nordeste. Sua jornada os levou aproximadamente do atual Irã, passando pelo Cazaquistão, Mongólia e finalmente para a Rússia. Eventualmente, 25 mil anos atrás, essas pessoas antigas alcançaram Beríngia, especificamente o canto mais remoto do extremo nordeste da Rússia. Hoje, seria impossível ir mais longe sem um barco bem equipado. Mares frios e agitados acabariam rapidamente com qualquer nadador ou balsas básicas tentando atravessar da Sibéria para a América. No entanto, essas pessoas não precisavam se preocupar com isso. Elas podiam apenas caminhar. Milhares de anos atrás, Beríngia não era apenas um estreito. Era uma ponte terrestre, outra que desde então foi engolida pelo oceano. Os primeiros humanos conseguiram atravessar para a costa noroeste, distante do Alasca, através da ponte terrestre de Bering. Em pouco tempo, os primeiros americanos chegaram. Esses primeiros americanos, o povo Clovis, logo viajaram por todo o resto do continente, espalhando-se por toda a região por volta de 16 mil anos atrás. Os lugares mais difíceis de alcançar, como a Groenlândia e as ilhas congelantes do norte do Canadá, foram povoados há cerca de 4 a 5 mil anos. Os humanos, que primeiro chegaram à América do Norte, e seus descendentes, então, viajariam para o sul através do Canadá continental, eventualmente alcançando o que um dia se tornaria o continente dos Estados Unidos. Dentro de mais 1000 anos, eles haviam chegado ao Istmo do Panamá, a fina e serpenteante ponte terrestre que conecta a América do Norte à América do Sul. A América do Sul teria sido um continente difícil de atravessar, mas por volta de 14 mil anos atrás, o Homo sapiens havia se espalhado para povoar seu ponto mais ao sul. Novamente, abraçando as costas adjacentes às montanhas Andes, essas pessoas pescavam e buscavam seu caminho para o sucesso, enquanto outro grupo seguia para o leste, alcançando as costas distantes do Brasil aproximadamente na mesma época. Após se espalharem e se estabelecerem, os primeiros humanos da América ficaram isolados. Mas isso não importava para eles agora. No final da Era do Gelo, o derretimento do gelo fez com que a água do mar cobrisse muitas das pontes de terra de baixa altitude, como a Beríngia. O Velho Mundo e o Novo Mundo não se encontrariam novamente até bem entrado na era da civilização humana. Nenhuma pedra sem virar. Com os principais continentes e massas terrestres já colonizados, restaram poucos lugares para os humanos a povoarem a longo prazo. Há mais de 3 mil anos, uma população de humanos primitivos, que viviam ao longo da costa leste da China, começou a atravessar as ilhas indonésias mais uma vez, desta vez indo para o sul do continente principal de barco, pulando de ilha em ilha, através das Filipinas e entrando nos grandes arquipélagos. Alguns seguiriam para o leste e, eventualmente, povoariam as ilhas do Pacífico Sul. Há 1000 anos, os descendentes desses grupos chegariam ao Havaí, no norte, e à Nova Zelândia, no sul. Alguns deles se separariam ao chegar na Indonésia, navegando para o oeste pelo Oceano Índico. Aqui eles descobririam uma massa de terra desabitada logo ao largo da costa do lar africano, que acolheu a humanidade por tanto tempo, Madagascar. 2000 anos atrás, os primeiros malgaches encontraram uma terra de lêmures gigantes e pássaros colossais, talvez uma das histórias mais próximas do mundo perdido, que são baseadas na realidade. Até hoje, mãe, ainda estamos migrando e ainda explorando. Em nome da ciência, a humanidade está constantemente se esforçando
para desvendar os mistérios do nosso mundo. Uma grande parte disso envolve biólogos viajando para algumas das regiões mais remotas e, em alguns casos, inexploradas do planeta para coletar informações sobre história natural e geologia. Migração e exploração permeiam nossas histórias. Que dure por muito tempo.